Maravilha, muito obrigado aí, Binar, muito obrigado, Laura, tá, pelo feedback aí com relação à nossa tela compartilhada, né, a Geisiane, muito obrigado a todos aí pela manifestação, pela ajuda de sempre. Pessoal, hoje então, na nossa aula, nós falaremos sobre o recurso em sentido estrito, né, daremos início então ao nosso estudo dos recursos em espécie, ou seja, nós veremos aí como é que os recursos são tratados de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Nós veremos de forma especial, já que é aí um tema extremamente importante e cheio das suas nuances ali, né? Nós veremos então de acordo com o artigo 581, ou seja, né, estaremos aí diante de todas essas perspectivas relacionadas ao artigo 581. Vocês vão ver que são muitas hipóteses aí relacionadas a esse artigo, dos quais traz para nós, então, a efetividade sobre o presente recurso. Primeiro, qual é o conceito do recurso ou de recurso em sentido estrito? Tá? Primeiro, pessoal, ele é cabível, né? Ele é aí orientado a partir, né, do interesse na impugnação de decisões interlocutórias do magistrado, tá? De decisões interlocutórias. E mais que isso, o rol do artigo 581 é um rol taxativo, tá? Não existem hipóteses de propositura deste recurso, senão pelas hipóteses narradas ali, contidas no artigo 581. Então, essa é a primeira situação, tá? Decisões interlocutórias. André, mas pode ser em relação também a decisões que põem fim ao processo sem analisar o mérito? Pode também, nós veremos isso mais adiante. Quais são, então, essas exceções? Tá? O próprio Código de Processo Penal terminou por criar exceções. Quais são as exceções à interposição do recurso em sentido estrito em razão de decisões interlocutórias? Primeira delas, que decide ou que decisão que concede ou nega habeas corpus, considerando este uma autêntica ação constitucional. Segunda hipótese, decisão que julga extinta a punibilidade do agente pertinente ao mérito, uma vez que afasta o direito de punir do Estado e faz terminar o processo. O que se questiona da distinção que existe entre o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil é que, na verdade, o recurso em sentido estrito, para o processo civil, ele é o agravo, né? E aqui ele poderia também levar o nome de agravo, mas desejou aí, né, o legislador trazer o nome de recurso em sentido estrito, mas ele equipara-se ao agravo do processo civil. Outra questão aqui que nós devemos abordar é o fato de que, a partir do momento em que nós temos que observar o recurso em sentido estrito, nós também não podemos confundi-lo com outras ações, né, com outras formas de impugnação de decisões judiciais, né? Por exemplo, a correição parcial. Nós não podemos confundir. O que é a correição parcial? Trata-se de um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados, de erros de procedimento adotados pelo juiz de primeira instância. Ou seja, aqueles erros em razão da condução do processo. Cabe, então, a correição parcial. E a correição parcial, na verdade, ela nem deveria ser um recurso, tá? Mas, sim, ela deveria ser uma reclamação, né, ao órgão superior, porque aqui nós estamos diante de um erro de procedimento, não é um erro de julgamento. Então é diferente também. Por isso que ele é considerado como um recurso de natureza residual. Por quê? Porque ele provoca, ele tem a finalidade de encaminhar o processo à superior instância
com a finalidade de uma inversão tumultuária dos atos ou formas legais, ou seja, de mostrar para o tribunal que o juiz, ao invés de resolver o problema, está tumultuando o problema. Por isso que ele é chamado de recurso de natureza residual, ou seja, né, cabível somente ali na hipótese de não haver outro recurso específico quando ocorrer algo aí nesse sentido. Então, por exemplo, a correição parcial, ela tem essa finalidade, que é a correção dos atos procedimentais do magistrado, enquanto, por exemplo, o recurso em sentido estrito, ele não julga atos procedimentais, ele vai buscar a reforma de uma decisão interlocutória, né? De uma decisão que pode ou não ter posto fim ao processo, mas de uma decisão interlocutória. Mandado de segurança, né? Nós também temos que compreender o que significa o mandado de segurança na esfera, né, na justiça, na órbita do direito penal, do direito processual penal. Então, o que ocorre? Né? Nós falamos aqui o quê? De correição parcial. Mandado de segurança em lugar de correição parcial. Será que pode? Pode ser possível. Né? Por quê? Porque nós temos a Lei 12.016 de 2009, que estabelece o seguinte: não se concederá mandado de segurança quando se tratar, inciso 2, de decisão judicial de qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ora, não possuindo a correição parcial efeito suspensivo, torna-se viável, então, a utilização de mandado de segurança em lugar de correição parcial, porque se trata de um direito líquido e certo, ou seja, seguir o procedimento, seguir a regra do processo penal, né, no trâmite do processo, na marcha processual, é um direito líquido e certo. Se a correição parcial não nos garante o efeito suspensivo, que seja mais eficaz, então, o mandado de segurança em matéria de processo penal. Então, olha só como saber manejar os recursos é extremamente importante ao operador do direito. Depois vocês vão ouvir dizer, falar, mas existem muitos recursos. Pessoal, se existem muitos recursos é porque também existem muitos erros, existem muitas falhas. Tá? Se tivéssemos uma justiça que errasse menos, não haveria necessidade de se recorrer tanto, de se corrigir tantas decisões, ou no tocante, como nós vimos, com relação até mesmo a seguir o procedimento. Então, esta é uma hipótese que é cabível, e isso que nos importa. Reclamação, não sei se vocês já ouviram falar, está aqui dentre o rol também dos recursos. Por que eu estou dizendo todos esses outros recursos? Para que lá na frente vocês não confundam, consigam compreender o que significa o recurso em sentido estrito. A reclamação, assim como, né, a reabilitação criminal, assim como o habeas corpus, ela está ali dentro da categoria das ações constitucionais. E ela tem um caráter utilitário de recurso. Muitas vezes, né, como por exemplo o habeas corpus, não é um recurso, né, é uma ação de natureza constitucional. A reabilitação criminal é uma ação de natureza penal. Então, ou seja, pode haver aí, pode estar presente esses pressupostos para interposição dessas ações. Então, por exemplo, a que serve a reclamação? Né? Ela é interposta contra decisões que deixem de cumprir julgamentos dos tribunais, ofendendo a sua autoridade ou usurpando-lhe competência. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, o fato foi julgado em primeira instância, foi recorrido a um tribunal, o tribunal, sei lá, julgou procedente ou improcedente, ou seja, nós temos a decisão de um tribunal. O que deve ser cumprido? Vamos pensar na reforma dessa decisão, dessa sentença de primeiro grau. Vamos pensar nessa reforma. Então, havendo essa reforma, o que tem que ser cumprido? Quando o processo retorna para a vara das execuções penais, para cumprimento da decisão do tribunal, o juiz ou não cumpre ou cumpre de forma diversa aquela decisão do tribunal. É aí que cabe a chamada reclamação, ou seja, com finalidade de mostrar para a Corte Superior, né, que o juiz age contrariamente à decisão da instância superior, né?
E é interessante ainda nós observarmos aqui o que ocorreu com a Emenda Constitucional 45 de 2004, que instituiu uma súmula vinculante. Estipulou ainda o artigo 103A, parágrafo 3º, que diz: do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cessará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme for o caso. Então, tanto de decisões, né, de acórdãos ou de súmulas que não forem seguidos, cabe aí a reclamação. Como nós citamos a súmula vinculante, vamos aí então observar o que significa, né? A súmula vinculante, ela trouxe aí, né, um fato extremamente importante para o Brasil, né, que é um parâmetro rígido de julgamento. Porque até a existência de súmula vinculante, nós não tínhamos um parâmetro rígido de julgamento, ou seja, o juiz poderia julgar de acordo com as suas convicções, desde que essas fossem motivadas nas provas dos autos. Então, a partir do momento em que nós temos súmulas que são orientadoras e nós passamos a ter súmulas vinculantes, como o próprio nome diz, vincula o julgamento daquele determinado caso de uma determinada forma específica, quer dizer que ali nós temos uma limitação de convicção do próprio magistrado, né? Então, anteriormente aí a Emenda Constitucional 45 de 2004, as súmulas que eram editadas pelo STF não obrigavam os demais tribunais e juízes singulares a acolherem as suas decisões. Após a edição da Emenda Constitucional 45, com a súmula vinculante, isso muda. E ela, então, obriga julgamentos similares, julgamentos de situações idênticas às descritas na súmula, sempre sobre o mesmo aspecto, ou seja, né, não pode contrariar e deve seguir ali a literalidade, o conteúdo da súmula do STF, ou seja, o STF impõe aos julgadores que o julgamento seja daquela forma em situações singulares como as tratadas naquela súmula. Conceito de agravo em execução criminal. Então, nós estamos aqui na fase de execução de pena. E o que é o agravo, então? Né? Olha só, o recurso em sentido estrito não leva o nome de agravo e a lei de execução penal traz aqui o agravo. Por que que isso acontece? Porque com a reforma, melhor dizendo, com a edição da lei de execução penal, lá em 84, o Código de Processo Penal ele era anterior a 84. Nosso Código de Processo Penal é anterior, né, é da meados de 1940. Então, ou seja, o Código de Processo Penal não se atualizou como fez de forma correta a lei de execução penal. Então, o nosso recurso em sentido estrito tem a mesma função do agravo em execução criminal. É um recurso utilizado para impugnar toda a decisão proferida pelo juiz da execução criminal que prejudique direitos das partes principais envolvidas no processo, ou seja, decisões interlocutórias, porque aqui não cabe mais julgamento. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Lembrando que nós temos efeito suspensivo, por exemplo, no mandado de segurança. Aí sim, chegamos à redação do artigo 581. E agora vocês poderão verificar, então, todas as hipóteses presentes, todas as hipóteses cabíveis no que tange aí a interposição do recurso em sentido estrito. E aí diz o artigo 581: caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Prestem atenção. Decisão, despacho ou sentença. Sentença que fica, vamos colocar aqui em vermelho, sentença não de mérito, tá bom? Porque como nós falamos no conceito anterior, cabe de decisão interlocutória. Inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. Então, cabe recurso em sentido estrito por parte do titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o querelante.
que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, que pronunciar o réu lá no final da primeira fase do tribunal do júri, né, dos processos dolosos contra a vida, que conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. 8º. Que decretar a apreciação ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. 8º, 9º. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Então, vocês estão vendo aí decisões interlocutórias. Que conceder ou negar ordem de habeas corpus, conforme nós vimos lá atrás já. 11º. Que conceder ou negar ou revogar suspensão condicional da pena. 12º. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 13º. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14º. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. 15º. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. 16º. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. 18º. 16º. 17º, perdão. Que decidir sobre unificação de penas. 18º. Que decidir o incidente de falsidade. 19º. Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. 20º. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21º. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. 22º. Que revogar a medida de segurança. 23º. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admite a revogação. 24º. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples. 25º. Que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta lei. E este inciso foi incluído pelo pacote anticrime, ou seja, pela Lei 13.964/2019. Então, até agora, nós vimos aí 25 incisos extremamente importantes que tratam, dentro de um rol taxativo, da interposição, da possibilidade de interposição do recurso no sentido estrito ou do recurso em sentido estrito. Bom, primeiro aspecto que nós devemos observar aqui, os 3 termos que têm correlação direta com a interposição do recurso em sentido estrito. Quais são eles? Mais uma vez, decisão, despacho ou sentença. Então, a partir do momento em que nós temos quando é que cabe aqui o rese nessas hipóteses, rese, recurso em sentido estrito. Então, por isso que é rese. Ou seja, não sendo assim, termina-se utilizando o referido recurso para contrariar sentenças, quando o correto seria o recurso de apelação, bem como se faz a referência incorreta ao termo despacho, que é decisão sem conteúdo decisório, visando apenas a movimentação do processo incólume a recursos. Então, ou seja, não cabe recurso de despacho, pessoal. Despacho é a determinação da marcha processual. Se ele não for, então, cumprido da forma correta, se o procedimento não for seguido, cabe reclamação e não caberia recurso. Tá? Então, ou seja, o legislador ali agiu de forma incompreensível. Né? Ou seja, de decisão e sentença é diferente, decisão interlocutória e sentença de mérito, ou sentença terminativa, né? Que pode ser de mérito ou não, pode pôr fim ao processo, às vezes até mesmo sem
julgar o mérito, mas sentença terminativa, de mérito ou não, e decisão interlocutória. Não cabe recurso de despacho, tá? E de sentença, olha como é interessante, de sentença deveria caber o recurso de apelação. Por isso que muitos operadores do direito acabam ficando com dúvida. Quando da sentença eu posso interpor apelação? Quando de uma sentença eu posso interpor recurso em sentido estrito? Então é nessa dúvida que nós temos que sempre estar aí muito atentos. Sentenças terminativas de mérito, cabe recurso de apelação. Sentenças terminativas que não julgam o mérito, cabe recurso em sentido estrito. Então aí não há como vocês confundirem mais esta hipótese. E de despacho não cabe recurso, senão a reclamação nas hipóteses que nós vimos lá atrás. É um rol taxativo, tá? Admissão da interpretação extensiva, mas não da analogia. Olha só o que diz aí o Greco Filho a respeito disso. Então, o rol, ele é taxativo do artigo 581, não comportando a ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal, apenas admite que determinada situação se enquadre no dispositivo interpretado, a despeito da sua linguagem mais restrita. A interpretação extensiva amplia o conteúdo da norma, somente reconhece que determinada hipótese é por ela regida, ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita. Então, ou seja, o rol é taxativo, não se incluem fatos ou hipóteses novas da interposição do rese, mas admite-se aqui, de acordo com a doutrina do Greco Filho, essa interpretação extensiva. Qual é a natureza da decisão na hipótese da interposição do rese, do recurso em sentido estrito? E aí eu trago para vocês, então, uma jurisprudência aí do Estado de Minas Gerais, para que vocês possam observar qual é a decisão legal a respeito deste fato. Então, olha o que diz. Da decisão que rejeitar a denúncia oferecida pelo órgão ministerial, cabe recurso em sentido estrito e não apelação criminal, conforme preceitua expressamente o inciso 1º do Código de Processo Penal. Constatando-se a ocorrência de erro grosseiro, não há que se avocar o princípio da fungibilidade para dar prosseguimento ao recurso. Errou o recurso, não pode agora recorrer, né? Então, ou seja, qual é a natureza jurídica dessa decisão? Decisão interlocutória ou decisão terminativa do processo. E aí vem aquele fato. Se ela termina o processo julgando o mérito, caberia apelação. Se ela termina o processo não julgando o mérito, cabe recurso em sentido estrito. Tá? O correto seria decisão terminativa, sentença terminativa, caberia sempre apelação, mas infelizmente o nosso legislador preferiu complicar do que facilitar. Nada mudaria e ninguém seria prejudicado por isso. Olha só, recurso, né, contra a decisão que recebe a denúncia. Recurso contra a decisão que recebe a denúncia. Então é aí extremamente importante que nós observemos essas características, né, que nós observemos esses critérios extremamente importantes no tocante aí à interpretação desse recurso. Então, recurso contra a decisão que recebe a denúncia. Né? Qual é a regra da ação penal? Vocês já viram. Nós temos o oferecimento da denúncia, nós temos ali a citação do réu, a apresentação de defesa preliminar, artigo 396 e 396, letra A, e aí nós temos, então, a decisão que recebe ou não a denúncia. Né? Não há como regra, entretanto, pode-se usar habeas corpus também. Olha só. Não há como regra. Entretanto, pode-se usar habeas corpus. Eu, particularmente, não vejo aqui a possibilidade do habeas corpus. Eu vejo o quê?
Não recebeu a denúncia? Reze. Recebeu a denúncia? Habeas corpus. Então, é essa a natureza jurídica que eu vejo. Não recebeu a denúncia, nós temos recurso em sentido estrito. Recebeu a denúncia, aí sim caberia o habeas corpus. Então, e aí vem esse julgamento do STJ. A pretensão recursal não pode ser acolhida de ofício, pois contra a decisão que mantém o recebimento da denúncia, não cabe recurso em sentido estrito, a teor do artigo 581. Por quê? Porque cabe habeas corpus, cabe o habeas corpus. Tá? Então, esse é um fato importante. Não recebeu a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. Recebeu a denúncia ou a queixa, cabe habeas corpus por parte do denunciado ou do querelado. Né? Para que haja o ajuizamento de uma ação penal sem justa causa, representa um nítido constrangimento ilegal ao acusado, motivo pelo qual seu eventual trancamento precisa ser logo avaliado. E a forma mais rápida de se avaliar qualquer pedido é o habeas corpus. Arquivamento de inquérito ou peça de informação. Pessoal, lembrando que nós tivemos uma profunda mudança com relação ao arquivamento de inquérito em razão da lei 19 da lei, deixa eu voltar aqui, só para lembrar, da lei 13.964 de 2019. Nós tivemos uma profunda mudança. Por quê? Porque ela mudou a competência do arquivamento do inquérito. Ela tira da órbita de responsabilidade do magistrado e inclui na órbita de responsabilidade do Ministério Público e do órgão superior do Ministério Público. Tá? Então, só para frisar, quando se fala em inquérito, arquivamento de inquérito, por mais que a decisão do ministro Fux esteja dando suspensão à nova redação no tocante ao arquivamento de inquérito no Código de Processo Penal, fiquem atentos a essa mudança legislativa. Ela está com a sua vigência suspensa, tá? Mas já foi editada, já foi publicado esse novo texto, essa nova dinâmica quanto ao arquivamento de inquérito. Mas a vigência está suspensa por uma decisão do ministro Fux. Então, vamos estudar como está vigendo, né? Então, no tocante ao arquivamento de inquérito ou peça de informação, não há recurso cabível. Por quê? Porque não se tornou ainda aqui o processo. Por que eu digo que é importante vocês lerem o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019? Porque lá prevê o recurso. Porque lá diz que a parte que não concordar com esse arquivamento pode recorrer à superior instância do Ministério Público. Então, fica aqui a recomendação da leitura das mudanças trazidas pela Lei 13.964 no tocante ao arquivamento do inquérito. Por mais que aquelas mudanças estejam com a eficácia suspensa, mas essa mudança já aconteceu. Então, existe recurso para arquivamento de inquérito? De acordo com a redação anterior, não. De acordo com a redação nova, sim. Mas a redação nova está com a sua eficácia suspensa. Incompetência do juízo. É decisão interlocutória, pois apenas altera o juízo competente para julgar a causa. Ou seja, sobre todos esses aspectos, é algo que nós devemos observar. É algo que nós devemos compreender. Ou seja, o fato de que nós temos que observar, o fato de que nós temos que compreender a nova dinâmica que existe aí no tocante a este fato. Ou seja, com relação à incompetência do juiz, ela não põe fim ao processo. É de fato uma decisão interlocutória, ou seja, apenas muda o órgão julgador. Então, por isso que cabe recurso em sentido estrito. Agora, no caso do juiz concluir pela sua competência, não há recurso previsto, salvo se a decisão for de flagrante ilegalidade, onde pode caber habeas corpus. Houve flagrante ilegalidade na decisão, cabe habeas corpus. Olha como isso é interessante.
né? Decidiu pela incompetência, cabe rese. Manteve a competência, cabe habeas corpus. Então, sempre estarão ali em oposição, dependendo do julgamento, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês já queiram que eu esclareça agora, para não deixar acumular muito? Então, vamos lá. Procedência das exceções, né? Nós sabemos aí que em processo penal, nós temos a exceção de coisa julgada, nós temos a exceção de litispendência, de ilegitimidade de parte. Então, nós temos a procedência das exceções. O que acontece? O que acontece? Olha só. A decisão do juiz que julgar, procedente à exceção de coisa julgada, litispendência ou ilegitimidade de parte, ela é terminativa. Só que o que importa para nós? Ela é terminativa sem julgamento de mérito. Porque se houvesse o julgamento de mérito aqui, o recurso cabível seria o recurso de apelação. Logo, se fosse terminativa de mérito, caberia apelação. Como não é, cabe recurso em sentido estrito. Que isso fique extremamente claro, que isso fique cristalino para vocês. Decisão terminativa de mérito, cabe recurso de apelação. Decisão terminativa que não julga o mérito, cabe recurso em sentido estrito. Então, isso é extremamente claro. Então, nós vamos ali oscilar, nós vamos triangular, na sua grande maioria das vezes, entre recurso em sentido estrito, recurso de apelação, habeas corpus. Recurso em sentido estrito, recurso de apelação, habeas corpus. Essa triangulação ela é muito comum quando nós tratamos dos recursos. E isso, com certeza, vai gerar uma insegurança, né, em quem aí talvez esteja começando a advogar. Mas fiquem tranquilos, raciocinem, estudem e ninguém vai errar, né? Agora, rejeitando a exceção relativa a qualquer das matérias, não há recurso cabível, podendo a parte prejudicada valer-se do habeas corpus. Habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é conhecido como um remédio constitucional, né? O ordenamento jurídico do habeas corpus está muito mais presente na Constituição do que no próprio Código de Processo Penal. Então, rejeitando essa exceção, cabe habeas corpus, né, em caso de flagrante ali ilegalidade, ou ao final do processo, né, na interposição do recurso de apelação, ou seja, no final do processo, quando o mérito for então efetivamente julgado, interpondo o recurso de apelação, você vai alegar lá a exceção que não foi acolhida, né? Então, ou seja, é algo extremamente aqui importante. E mais uma vez, vamos até começar de novo. Aceitando-se, procedendo-se essa exceção, cabe recurso de distrito. Não procedendo à exceção, rejeitando, melhor dizendo, a exceção, cabe habeas corpus. Você não quer interpor habeas corpus naquele momento? Não tem problema. Lá no final do processo, quando tem uma decisão terminativa de mérito, você entra com recurso de apelação e alega novamente aquele fato em preliminares do seu recurso. Exceção de suspeição. E aí a mesma coisa. Ou seja, se a suspeição do magistrado foi levantada, segundo aquilo que dispõe o artigo 99, deverá o magistrado suspender o curso do processo e enviar os autos ao substituto. Existe por parte do Tribunal de Justiça esse controle, né? Inclusive em relação à designação de magistrado para substituir o suspeito, é feita pela presidência. Agora, o juiz não deve acolher exceção quando a suspeição não for autêntica, sob pena de responsabilidade funcional. Então, ou seja, a parte alega a suspeição. Se ele acolhe, ele tem que ter certeza, olha, de fato aqui existe a hipótese da suspensão. Agora, se ele acolhe por qualquer motivo, porque ele não quer julgar aquele processo, aí ele responde
tem uma responsabilidade funcional em cima disso. Agora, por outro lado, caso não reconheça a suspensão aventada, segue o disposto no artigo 100 deste Código, determinando a remessa dos autos apartados à superior instância e, em qualquer caso, não cabe recurso em sentido estrito, tá? Com relação à exceção de suspeição. Pronúncia. Quando nós estudamos os crimes dolosos contra a vida, nós estudaremos o procedimento do júri logo após aí aos recursos. Então, o que é a pronúncia? A pronúncia é a sentença não terminativa de mérito que põe fim à primeira fase do tribunal do júri e encaminha o processo para julgamento em plenário, ou seja, para o julgamento popular. Desta decisão, que reconheceu a materialidade e indícios de autoria e que submete agora o pronunciado ao julgamento em plenário, cabe então recurso em sentido estrito. E essa decisão de pronúncia, conforme nós já vimos aqui, ela é uma decisão interlocutória. Ela não é uma decisão terminativa. Por quê? Porque o processo não acaba ali. Ele muda de fase, né? Então, é só isso que vai acontecer. O juiz não pode ingressar no mérito, porque não cabe a ele o julgamento do mérito. Em processos dolosos contra a vida, o juiz pode julgar o mérito no caso de absolvição sumária ou na decisão de impronúncia. No caso da decisão de pronúncia, ele está dizendo, olha, a competência não é mais minha, né? A competência de julgamento agora passa ao conselho de sentença. Juiz, pessoal, em plenário do júri, ele tem duas funções básicas, né? 3, vamos lá. Primeiro, organizar o julgamento. Segunda, né? Fazer com que esse julgamento siga ali os dispositivos legais. E terceira, dar a sentença. Dar a sentença não é decidir, né, naquele momento, né? Ele deve redigir a sentença dada pelo Conselho de Sentença. Se o Conselho de Sentença condena, a quem cabe realizar ali o sistema trifásico da dosimetria da pena é o juiz. Se o Conselho de Sentença absolve, a quem cabe redigir essa sentença de absolutória é o juiz. Por quê? Porque o Conselho de Sentença não tem conhecimento técnico para tanto. Então, sobre essa hipótese é onde nós vemos ali o fato de que da sentença de pronúncia, de fato, cabe o recurso em sentido estrito, tá? E não há dúvidas com relação a esse fato. Desclassificação é uma outra hipótese aqui que pode acontecer no final da primeira fase do tribunal do júri. Ou seja, né, é aquele momento onde, por exemplo, o juiz conclui que não se trata de um homicídio doloso, que trata-se de um homicídio culposo. Então, dá desclassificação, né, sobre esse aspecto, ou seja, retira a competência de julgamento do tribunal do júri, né? E se é um crime não doloso contra a vida, quem tem que dar a sentença é um juiz singular. Olha aí o julgado do Tribunal de Justiça do Ceará. Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em face da decisão que desclassificou a infração cometida pelo recorrente de homicídio qualificado para outra que não de competência do tribunal do júri, submetendo o acusado a julgamento pelo juízo comum, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal. A decisão de desclassificação de delito de competência do tribunal do júri é equivalente ao reconhecimento da incompetência do juízo, sendo desta forma impugnável, sim, por recurso em sentido estrito, com base no inciso 2 do artigo 581 do Código de Processo Penal. Ou seja, na desclassificação, é como se o tribunal do júri agora fosse incompetente para o julgamento deste processo. Por isso que cabe o recurso em sentido estrito, tá? Essa é a fundamentação e a explicação do porquê cabe recurso em sentido estrito nessa hipótese.
mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito não tem efeito suspensivo, tá? Recurso em sentido estrito não tem efeito suspensivo. Posso entrar com habeas corpus para dar efeito suspensivo? Interessante esse questionamento, né? E a jurisprudência às vezes admite. Por que não sempre? Porque tem que preencher requisitos, né? A fim de não se permitir, por exemplo, né, um recurso em sentido estrito. Vamos supor lá a impronúncia. A impronúncia ela é equivalente à absolvição por falta de provas. Isso é impronúncia. Ela não põe fim ao mérito. A impronúncia, ela não julga o mérito. E aí, nessa hipótese, então, no tocante à decisão de impronúncia, deve-se soltar o réu, se ele está preso. O que é que o Ministério Público faz? Ele entra com recurso em sentido estrito e entra com mandado, no caso, mandado de segurança para garantir esse efeito suspensivo, ou seja, se ele está preso, que não seja solto enquanto não houver o julgamento do recurso em sentido estrito, né? O exemplo que nós temos aí é, por exemplo, a afronta à Lei 8.072/90, que concede liberdade provisória, com fiança, a quem foi preso em flagrante pela prática de crime hediondo ou equiparado. Entretanto, não nos parece deva o tribunal conceder a ordem para dar aí o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Pessoal, é uma excepcionalidade. Mandado de segurança trata-se de direito líquido e certo, e aqui não existe direito líquido e certo frente ao julgamento, frente a uma decisão judicial. Não existe esse direito líquido e certo, né? Nós estamos diante de uma flagrante ilegalidade. E diante de flagrante ilegalidade, em tese caberia o habeas corpus. Só que o habeas corpus ele é garantidor do direito de liberdade de alguém e não para manter alguém preso, né? Então fica aí essa importante consideração sobre, em tese, a não possibilidade de mandado de segurança para garantir efeito suspensivo em recurso em sentido estrito. A absolvição sumária. Vocês viram que nós permeamos aqui por todas as sentenças, por todas as possíveis sentenças, ao final da primeira fase do Tribunal do Júri. Pronúncia, impronúncia, desclassificação sumária e desclassificação, perdão, e absolvição sumária. Aqui, a absolvição sumária é sim uma sentença terminativa de mérito. Ela julga o mérito. Então, nessa hipótese, né, ela era anteriormente, lá no passado, ela era cabível recurso em sentido estrito. Hoje, não. Tá? Nessa hipótese, então, na absolvição sumária, cabe recurso de apelação. Não cabe recurso em sentido estrito porque ela julga o mérito. Ela absolve a pessoa dizendo, olha, ele não cometeu esse crime. Ele não cometeu esse crime. Ou a conduta que ele praticou está cobertada por uma causa excludente de ilicitude. Então, é algo extremamente importante. Só que essa mudança só foi corrigida a partir da edição da Lei 11.689 de 2008, tá? Então, o que nós vimos até agora? Essa é uma hipótese que não cabe recurso em sentido estrito. Cabe apenas recurso de apelação, porque a absolvição sumária é uma decisão, uma sentença terminativa de mérito. Sentenças terminativas que não julgam o mérito, cabe recurso em sentido estrito. Sentenças terminativas de mérito, cabe recurso de apelação. Conhecimento de carta testemunhável como recurso em sentido estrito. Olha aí a aplicação do princípio da fungibilidade. É possível conhecer e prover a carta testemunhável como se fosse um recurso em sentido estrito, quando o magistrado denegar seguimento à apelação. É a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, né? E aí, logicamente, vem sempre aquela pergunta, André, me dá um conceito de carta testemunhável.
quando nós observamos o conceito da carta testemunhável, ela é uma espécie de recurso que tem caráter subsidiário, só podendo ser usado quando outro remédio não for cabível. Então, a finalidade dela, na verdade, aqui, é aquele recurso que não foi admitido, que ele seja admitido e encaminhado ao tribunal, ou seja, ele vai passar por uma segunda análise de admissibilidade. Então, essa é a finalidade aí da carta testemunhável. Então, por isso que é possível aqui, quando não se admite o recurso de apelação, né, poder reconhecer aqui, né, o correto seria o princípio, perdão, o correto seria o recurso, o rese, recurso em sentido estrito, quando não aceitar a apelação. Mas se entrar com a carta testemunhável, o juiz vai recebê-lo como o recurso adequado, que é o rese. Julgar prejudicada a apelação, mesmo fato. Cabe recurso em sentido estrito por interpretação extensiva do inciso 15. É aquela interpretação que nós falamos. Às vezes não está escrito expressamente, mas cabe, tá? Por quê? Denegar ou julgar deserta a apelação. Hipótese inviável seria o juiz considerar prejudicada a apelação, tendo em vista a apresentação das razões fora do prazo legal, quando estas não foram oferecidas. O correto é determinar o processamento do apelo, especialmente quando for interposto pelo réu, em homenagem à ampla defesa, cabendo então ao tribunal decidir se vai ou não dar provimento àquele recurso. Então, nessa hipótese também cabe aqui o recurso em sentido estrito. Recurso do assistente de acusação. Quando o ofendido apresentar apelação, caso seja indeferido o seu processamento, cabe recurso em sentido estrito, embora não haja essa previsão expressa no artigo 584, parágrafo 1º, nem no artigo 598. Mas, como nós vimos, por uma interpretação extensiva, é onde é possível a apresentação do recurso em sentido estrito. Agora, é consequência natural de seu direito de apelar. Sendo denegado, é preciso que a lei lhe garanta o socorro devido, ou seja, que esse recurso seja encaminhado à superior instância e lá seja analisado novamente se ele é cabível ou não. Homologação à proposta de não persecução penal. Olha aí, mais uma vez, a Lei 13.964 de 2019, então extremamente atualizado aqui o nosso material de aula, já tratando da lei que nem o Supremo ainda conseguiu, né, pacificar ali as suas divergências, e do meu ponto de vista uma lei extremamente desastrosa, particularmente falando, né, o que nós temos? Primeiro, o acordo de não persecução penal. Assim como nós temos lá a transação penal no juizado especial criminal, nós temos agora o acordo de não persecução penal aos demais crimes. O que nós temos a respeito disso? O artigo 28A deste Código, em situações abrangendo crimes não violentos, com pena mínima inferior a 4 anos. Observem que não existe limite de pena máxima, tá bom? Havendo admissão de culpa pelo investigado, o Ministério Público pode propor o acordo de não persecução penal. Isso, na prática, significa não oferecer denúncia e impor certas condições que, uma vez cumpridas, levarão à extinção da punibilidade. Ocorre que a lei foi bem clara ao mencionar o dever do juiz em audiência, verificar o quê? Primeiro, a voluntariedade do acordo por parte do investigado. Ou seja, se ele tem discernimento sobre os termos que ele assumiu. Verificar ainda na presença do seu defensor, se ele foi devidamente orientado e acompanhado por um advogado quando ele firma esse acordo com o Ministério Público. E aí, então, o magistrado deve controlar a legalidade desse acordo. Se ele considerar abusivas, inadequadas ou insuficientes as cláusulas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para adaptação ou recusar a homologação, bem como, neste artigo, caberá recurso em sentido estrito por parte do órgão acusatório, ou seja, se o juiz de direito, né, aqui não homologa esse acordo firmado,
pode o Ministério Público interpor um recurso em sentido estrito como forma de garantir ali o acordo de não persecução penal. Agora, prestem atenção, se essa homologação de acordo ilegal enseja a propositura de habeas corpus. Então, ou seja, se o juiz não homologa, cabe reze por parte do Ministério Público. Se o juiz homologa e a parte depois, né, o denunciado ali ainda, né, o não denunciado, na verdade, que não há denúncia, se existe o acordo de não persecução penal, não há denúncia. Né, não há o processo, na verdade. Então, ou seja, se naquela fase pré-denúncia o acordo ele é homologado e o investigado, o acusado ali, durante o inquérito, o indiciado, vamos pensar assim, percebe que existe uma ilegalidade, a ele cabe o habeas corpus. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, percebeu-se uma ilegalidade. Então, não cabe recurso em sentido estrito, pois o inciso 25 é claro ao estipular que o recebimento, que o cabimento do recurso se dá com a recusa da homologação. Então, somente cabe recurso em sentido estrito quando o magistrado recusa a homologação. Quando ele aceita a homologação, em tese, caberia habeas corpus, né? Não vejo aí como possível também a interposição do habeas corpus, porque isso é um grande favor que o Ministério Público faz ao acusado em propor o acordo e não processá-lo. Então, ficaríamos por aí mesmo. Pessoal, terminamos então aqui o nosso conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês a partir de agora. Não havendo dúvidas, agradeço aqui a presença de todos. E a partir aí daqui mais uns 5 minutinhos, os meus orientandos, eu estarei aguardando aí para a orientação de tecedores. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais um. Opa, peraí, tem aqui, ó, doutor Binar. Doutor, qual é a dúvida? Me diga aí. Alô, doutor Binar, qual é a sua dúvida em relação ao nosso tema? O senhor sabe qual a justificativa para a necessidade do advogado na homologação desse acordo? Doutor, a necessidade é que o réu, o acusado, pode não entender o que significa o acordo de não persecução penal. Ele pode não entender que se ele não cumprir as condições impostas, ele será processado. Ele pode não entender como ele deve cumprir as condições que foram impostas. Né? E talvez a melhor resposta seria: sem o advogado não se faz justiça. Ele está negociando, é um leigo negociando com alguém que tem conhecimento jurídico, que é o Ministério Público. Né? Então, ou seja, é fácil para nós entendermos o acordo de não persecução penal, mas imagina para um leigo. Então, a presença do advogado ela é indispensável para garantir que, primeiro, ele entenda o que está acontecendo e ele, de fato, manifeste o seu desejo ciente da proposta do Ministério Público. Por quê? Pode, por exemplo, ele dizer: não, eu vou provar minha inocência, eu não quero ficar na dúvida. Né? E para que ele não sofra algum tipo de pressão, talvez, por parte do Ministério Público para aceitar o acordo de não persecução penal. Tá? Então, é importante para resguardar a legalidade do ato, né? De que alguém que não tem conhecimento jurídico foi assessorado por alguém que tem conhecimento jurídico quando ele tem que firmar um acordo jurídico. Tá? Então, é por isso que existe a necessidade da presença do advogado no acordo de não persecução penal. Entendeu? Mais alguma dúvida? Maravilha, então, doutor. Muito obrigado pela sua pergunta. É extremamente pertinente aí a sua pergunta, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, mais uma vez, não havendo, sempre que vocês precisarem também,
podem me mandar o WhatsApp, eu sempre estou fazendo atendimento de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.